prezado aluno. Finalmente terminamos de estudar e adquirir as noções básicas para realizarmos uma armazenagem segura. Até o momento, quando falamos sobre o produto, sempre fizemos generalizações. Na vida real, cada produto agrícola que vamos trabalhar apresenta determinadas características e nunca apresenta o mesmo comportamento dentro da unidade armazenadora. Assim, de agora em diante, vamos aprender as particularidades de cada produto a ser armazenado e vamos começar com o milho. Na sequência, iremos ver o arroz, o trigo e a soja e feijão. Como o café apresenta maiores diferenças ainda, vamos estudá-lo como uma disciplina à parte. E só finalmente iremos estudar a armazenagem de perecíveis para completar o conjunto de produtos para fins alimentícios e industrial. Para o armazenamento seguro do milho por 12 meses, o teor ideal de umidade está entre 12% e 13% base úmida, podendo-se ter tolerância máxima de 14%, quando aplicada corretamente a técnica de aeração. Para períodos superiores, aconselha-se que, mesmo com os devidos cuidados, a umidade máxima não deve ultrapassar os 11%, principalmente para as regiões mais quentes e úmidas. A secagem do milho após a maturação fisiológica deve ser no próprio campo, até atingir o teor ideal de água ou umidade para que seja colhido mecanicamente. Nesse caso, a secagem deve ser completada com o uso de secadores, como veremos mais adiante. De qualquer forma, é bom lembrar que, nas condições de campo, o milho perde em média 0,5 pontos percentuais por dia. Esse dado é muito interessante para o controle de perdas da colheita mecanizada. Infelizmente, existe ainda no mundo uma grande quantidade de pequenos agricultores que, por motivos financeiros ou quando a quantidade produzida não justifica o investimento em máquinas, deixam para colher tardiamente o milho em espiga, quando já atingiu o baixo teor de água e alto grau de infestação por insetos. Geralmente, quando colhe de maneira correta para debulho com máquinas, utilizam a energia do sol ou terreiros para secagem. Alguns poucos, quando plantam outros tipos de grãos, como o café, utilizam secadores mecânicos com ar aquecido por meio de fornalhas que queimam biomassa. Por outro lado, o agricultor profissional usa máquinas para colher, secadores e silos para armazenagem do seu produto. Como mostrado nos slides e aulas anteriores, a secagem de grande parte do milho produzido no mundo ocorre no campo. No Brasil, isso não é muito diferente, porque as condições climáticas na ocasião da colheita são favoráveis. Além disso, o cultivo do milho é muito difundido entre os pequenos agricultores que não possuem a infraestrutura necessária à secagem. Assim, as técnicas utilizadas para a secagem do milho no Brasil, mesmo admitindo perdas, são, na grande maioria, simples e de baixo custo. A secagem natural, como mostrado no tópico referente à secagem e secadores, é pouco segura, uma vez que o produto fica no campo sujeito a condições ambientais desfavoráveis. Além disso, em ambientes com alta temperatura, apresentam taxa respiratória elevada. O produto consome parte de suas reservas, comprometendo a sua qualidade. Outra desvantagem da secagem no campo é que o milho pode ser atacado por insetos, pássaros, roedores e micro-organismos, principalmente os fungos, que contribuem significativamente para a sua deterioração. Uma prática comum adotada por pequenos agricultores consiste em colher as espigas secas e amontoá-las. Isso provoca aumento das tensões causadas pela secagem e reumedecimento, resultante de variações nas temperaturas noturna e diurna, umidade relativa do ar e chuvas esporádicas. A secagem em secadores é uma técnica que visa preservar as qualidades do milho, considerando que, quando colhido mecanicamente, apresentam-se com alto teor de umidade, 24 a 26% base úmida, e esse valor é muito alto para a armazenagem. Porém, o produto apresenta alta qualidade e elevado teor de matéria seca. A tabela apresentada neste slide mostra o tempo permissível para a armazenagem do milho sob diferentes condições de temperatura e umidade. Esse índice é também chamado TPA. Observa-se que, à medida que o produto perde umidade sob uma mesma temperatura, o risco de deterioração diminui. O produto pode ficar mais tempo durante a armazenagem. Isso quer dizer que se o milho for colhido com 22% de umidade e a temperatura mantida a 22 graus Celsius, indica que, se a secagem não for realizada em menos de 9 dias, o produto entrará em estado de deterioração
devido à respiração excessiva e ao desenvolvimento de micro-organismos. É bom lembrar que a tabela deve servir apenas como orientação. Caso a secagem seja um processo contínuo em toda a camada de grãos, o tempo durante o qual ela deve ser concluída pode ser maior que o tempo previsto na tabela, com base nas condições iniciais do produto. Por outro lado, se a faixa deixada com elevado teor de umidade dentro de um silo, sem ventilação, poderá deteriorar em tempo menor do que o previsto, pois sofrerá aquecimento resultante do processo respiratório e da atividade dos micro-organismos, intensificando ainda mais o processo de deterioração. Para que não haja problemas durante as operações pós-colheita, o primeiro passo é regular a colheitadeira e colher com teor de umidade apropriado. Qualquer que seja o sistema de secagem, se a colheita for mal conduzida e com grandes quantidades de quebrados de material estranho, além das operações de pré-limpeza e de secagem serem prejudicadas, os prejuízos para a qualidade final do milho serão inevitáveis. A secagem do milho pode ser realizada em diversos tipos de secadores e sistemas de secagem. Quando bem manejados, os secadores que utilizam baixas temperaturas ou ar natural são os que mais contribuem para a manutenção da qualidade original do produto e os mais adequados para a secagem de sementes. Na secagem com ar natural, o ar deve apresentar umidade relativa um pouco inferior à umidade relativa de equilíbrio quando do produto armazenado, conforme se pode ver na tabela deste slide. No sistema de secagem com ventilação natural, o milho em espigas descascadas são colocadas em paiol de tela ou penduradas pelas palhas e arrumadas em uma estrutura em forma de cambão, como mostrado na segunda figura desse slide. Como estamos em uma região de clima tropical, esses sistemas não são recomendados ou usados. O paiol de tela é um sistema de secagem e armazenagem barato e eficiente, muito utilizado para tratar de animais em fazendas de clima com inverno rigoroso. E nesse caso, o produto não é atacado por insetos, como acontece em países de clima tropical, como em boa parte do Brasil. Portanto, não deveria ter sido aplicados em fazendas como foi recomendado e sem sucesso no passado. Apesar de eficiente para a secagem do milho para pequenas quantidades, o sistema de cambão pode ser usado para a secagem de sementes tipo crioula, que deve ser rigorosamente armazenada depois da secagem. Como exige muita mão de obra, fica inviabilizada para a secagem de maiores produções de milho. No sistema de secagem em silo a baixa temperatura, distingue-se diferentes faixas de teores de umidade durante o processo de secagem. Aconselhamos ao estudante a fazer uma revisão da disciplina Processos de Secagem e Secadores, ou no nosso livro-texto Secagem e Armazenagem de Produtos Agrícolas. O tempo para que a frente de secagem atinja o topo da massa de grãos dentro do silo pode variar de poucos dias a semanas. Os principais fatores que influenciam esse tempo para a mesma vazão de ar são a umidade inicial do produto, a temperatura e a umidade relativa do ar de secagem. Em regiões tropicais, a utilização da secagem em baixas temperaturas só é recomendada para o milho se o teor de umidade inicial for de no máximo 18% base úmida. Para valores superiores a esse, são necessários grandes fluxos de ar e alta potência de ventiladores, que podem viabilizar economicamente o sistema. Já em condições de clima temperado, esse limite pode chegar a 24% base úmida. Em regiões produtoras com elevada insolação durante a colheita, pode-se utilizar energia solar para reduzir a umidade relativa do ar. Um aumento de 1 grau Celsius da temperatura do ar reduz a umidade relativa em aproximadamente 4,5%. Para esclarecer a questão posta anteriormente, apresenta-se o seguinte problema. Vamos determinar o aquecimento que o ar ambiente deve sofrer para secar milho até 13% de umidade base úmida, sob condições médias de 20 graus Celsius e 80% de umidade relativa. Vamos considerar que o ventilador aquecerá o ar em 1 grau Celsius. A solução mostra que, para temperaturas de 20 graus Celsius e umidade relativa de 80%, veja a linha vermelha no gráfico desse slide. Nessas condições, a tabela de umidade de equilíbrio para o milho indica um valor de 16,7% base úmida. Como o ventilador aquece o ar em 1 grau Celsius, a temperatura passa a ser
de 21 graus Celsius. Utilizando o gráfico psicométrico, obtém-se a umidade relativa de 75%. Veja linhas azuis no gráfico. Usando novamente a tabela de equilíbrio, obtém-se, por interpolação, um teor de umidade de equilíbrio de 15,5% base úmida. Esse valor é ainda superior ao desejado de 13% de umidade. Aumentando-se a temperatura em 3 graus Celsius, tem-se 24 graus Celsius. Nesse caso, a umidade relativa cai para 63%. Veja linhas amarelas no gráfico. Novamente, uma interpolação à tabela de equilíbrio mostra um teor de umidade de equilíbrio de aproximadamente 13% base úmida. Portanto, o sistema de aquecimento deve produzir um aumento de 3 graus Celsius na temperatura do ar, depois que passar pelo ventilador, para que o teor de umidade final desejado do produto seja atingido. Portanto, além do aquecimento de 1 grau Celsius pelo ventilador, devemos completar o aquecimento em mais 3 graus Celsius. As principais vantagens da secagem de milho em baixa temperatura são alta qualidade do grão seco e manuseio mínimo do produto. Nesse caso, o produto fica parado dentro do silo ou tem um movimento mínimo com roscas nuas e possibilidade de o grão ser introduzido no silo à medida que for colhido ou saído de uma pré-secagem. Como acontece com a secagem de roupa no varal, o sistema faz uso do potencial de secagem do ar ambiente e independem do uso de combustíveis nobres. Finalmente, possibilita o uso da secagem em combinação. Nessa modalidade, o produto com alta umidade é submetido a uma pré-secagem em secador a alta temperatura e, quando atinge umidade segura, é secado no silo com ar natural. Essa possibilidade aumenta a capacidade de secagem do sistema e permite a secagem com ar natural em regiões de clima tropical. As maiores limitações do sistema são tempo de secagem relativamente longo e dependência das condições climáticas quando não se usa a secagem combinada, e necessidade de mão de obra treinada para operar e supervisionar o processo de secagem. No caso de secagem em baixa temperatura, é recomendável manter o ventilador ligado continuamente, quando a camada superior do milho armazenado apresentar teor de umidade superior a 16%. Se o ventilador ficar desligado, a liberação de energia devido à respiração dos grãos e à atividade de micro-organismos provocarão um aquecimento da massa de grãos, acelerando o processo de deterioração. Em períodos de elevada umidade relativa, como 80% a 90%, como por exemplo durante a noite, a ventilação manterá a massa de grãos resfriada. Nessa faixa de umidade, o milho praticamente não sofrerá reumedecimento, visto que o aquecimento provocado pelo ventilador reduzirá a umidade relativa do ar, como visto anteriormente, em até mais de 7 pontos percentuais. Em regiões mais secas, com umidade relativa abaixo de 75%, o ventilador deverá permanecer ligado continuamente até o final da secagem, mesmo não havendo produto no silo com teor de umidade superior a 16%. Caso o ventilador seja ligado somente durante o dia, poderão ocorrer problemas de supersecagem. Em regiões mais úmidas, com umidade relativa superior a 75%, e não havendo produto do silo com teor de umidade superior a 16%, o ventilador deverá permanecer ligado somente durante as horas em que a umidade relativa for mais baixa, o que geralmente ocorre no período diurno. A secagem do milho em alta temperatura possui a vantagem de ser um processo rápido, cômodo e até certo ponto mais econômico. A temperatura máxima de secagem deve ser aquela que não prejudica a qualidade do produto. Nesse tipo de secagem, deve-se considerar a finalidade do milho, ou seja, se para semente, se para indústria ou alimentação humana ou animal. É universalmente aceito que a temperatura para a secagem de sementes não deve ser superior a 40 graus Celsius. Essa afirmativa por si só é incompleta, uma vez que o tempo de exposição do produto ao ar de secagem é um fator a ser considerado. Sem um controle rígido de temperatura e do tempo de secagem, o uso de alta temperatura pode causar mudanças nas características físicas, químicas e biológicas, como germinação, vigor, conteúdo energético, consistência, cor e umidade de equilíbrio. Na secagem em altas temperaturas, quando a temperatura da massa é superior a 60 graus Celsius, o endosperma dos grãos sofre alterações químicas. Essas alterações não afetam o produto como alimento,
mas reduzem a taxa de extração de amido. Por esta razão, as indústrias que processam o milho não desejam grãos que passaram por secagem em altas temperaturas. Apesar da grande preocupação com a temperatura do ar de secagem em sistemas de altas temperaturas, a temperatura atingida pelo grão ou semente é mais importante para a prevenção de danos. Assim, quando se conhece o tipo de secador, a temperatura do ar de secagem torna-se um indicador do processo. Em vários tipos de secadores, a temperatura dos grãos durante a secagem não atinge a temperatura do ar aquecido, que é insuflado através da massa de grãos. Parte do calor é absorvido pelo grão para evaporar a água contida no produto, o que chamamos de calor latente, e parte é usado para aumentar a temperatura dos grãos, que é chamado calor sensível. A possibilidade de utilização de determinadas temperaturas na secagem de milho dependerá do sistema de secagem, tipo de secador, tempo de exposição do produto a essas temperaturas, método de resfriamento, se rápido ou lento, além da presença ou não de câmaras de descanso dos secadores, da espessura da camada, do fluxo de grãos e do teor de umidade inicial, dentre outros aspectos. Em geral, as técnicas usadas para a secagem de sementes de milho não diferem daquelas usadas para a secagem de grãos para a indústria ou para a alimentação. Todas as sementes recebidas com teor de umidade superior a 16% devem ser secadas. Nos secadores deve-se empregar temperaturas adequadas a cada lote de sementes. Se as sementes apresentam elevado teor de umidade, acima de 30%, por exemplo, recomenda-se temperaturas até 32 graus Celsius durante a primeira fase de secagem. No final do processo, quando o teor de umidade estiver próximo a 18%, poderá atingir 42 graus Celsius. Mesmo quando se trata de cultivares resistentes, o emprego de temperatura superior a 42 graus Celsius não é recomendado. Os diversos tipos de secadores comerciais com suas características de secagem para semente têm grande influência sobre a qualidade final do produto. Portanto, ao usar um secador para grãos para secagem de sementes, alguns ajustes no sistema operacional devem ser realizados, principalmente no sistema de carga, descarga e fluxo de ar. O sistema de seca-aeração e o secador de camada fixa com temperatura acima de 45 graus nunca devem ser utilizados para secagem de sementes. Quando a secagem é perfeita, os grãos de milho apresentam um amarelo intenso e brilhante, como ocorre na primeira figura desse slide. Ou então, quando visto em transparência, mostra o endosperma perfeito, como a primeira semente da segunda figura. Dependendo da intensidade de secagem e da velocidade de resfriamento, os grãos de milho ficam sujeitos ao trincamento do endosperma. A formação de trincas é atribuída ao gradiente de umidade e de temperatura, que se forma no interior do grão, na direção do centro para a periferia. Quando esse gradiente se torna demasiadamente grande, provoca o aparecimento de tensões internas que se manifestam na forma de trincas. A maior parte das trincas ocorre durante as últimas etapas da secagem e durante o resfriamento rápido. Temperaturas inferiores a 70 graus Celsius e resfriamento lento são recomendados para evitar a ocorrência de rachaduras. Na segunda figura é vista em sequência uma semente perfeita, uma semente com trincamento simples, outra com trincas duplas e a última com trincas múltiplas. Grãos de milho, como mostrado na última figura, produz grandes quantidades de quebrados durante o transporte com elevadores de canecas, rosca sem fim ou quando cai de grandes alturas. Nas fazendas brasileiras, a secagem artificial de milho em secadores mecânicos, diferentemente dos Estados Unidos, tem pouca expressividade. Porém, devido à conscientização dos agricultores sobre a necessidade da secagem para se obter uma armazenagem segura, alguns secadores já se encontram em pleno funcionamento em médias e grandes propriedades agrícolas. Nas médias propriedades, o mais utilizado são os de leito fixo, cuja construção é simples, sendo de fácil manejo e podendo ser usado para a secagem de vários produtos. Quando o agricultor produz também o café, ele faz uso do secador rotativo, principalmente para a secagem do milho. Nas operações comerciais, em que apresenta grande fluxo de grãos, os secadores em torre, ou secadores de cascata, ou de fluxos mistos, são, no Brasil, os mais usados para a secagem de milho em grandes unidades. Por consumirem uma grande quantidade de componentes metálicos, os secadores do tipo cascata têm sido pouco usados nos Estados Unidos, onde, apesar do consumo energético, prefere os secadores contínuos de fluxos cruzados, que têm mais baixo custo e simplicidade operacional.
A capacidade nominal dos secadores tipo cascata varia de umas poucas até 150 toneladas por hora, dependendo do teor de umidade inicial do milho. Nos secadores de fluxos cruzados, como vimos em aulas anteriores, o produto permanece em colunas inclinadas, verticais inclinadas, construídas em chapas perfuradas, e são submetidos a um fluxo de ar que é perpendicular à camada do produto. Quando os grãos estão em movimento, o secador é chamado de fluxos cruzados. A primeira figura mostra o desenho de um modelo que pode trabalhar também de forma contínua. Já a segunda figura mostra um secador de fluxos cruzados contínuo e que pode trabalhar em bateladas com recirculação do produto. Esses secadores apresentam como vantagens alta capacidade de secagem, facilidade de manuseio e operação e baixo custo inicial, quando comparados com outros tipos de secadores mecânicos de mesma capacidade. Entretanto, esses secadores apresentam maior risco de superaquecimento do produto, alto consumo de energia, desuniformidade de secagem quando trabalhando de forma contínua ou em camada fixa. Devido a uma câmara de resfriamento logo abaixo da câmara de secagem, o milho secado nesse tipo de secador apresenta alto grau de trincamento do endosperma, que pode trazer problemas de quebrados durante o manuseio. Numa análise comparativa entre 5 métodos de secagem de milho em fazenda e cujos secadores serão mostrados em slides posteriores, como secador de fluxos cruzados em lotes, secagem em silo contra corrente, secagem em silo com ar natural e com baixa temperatura, demonstraremos que a qualidade final do produto pode ser afetada em maior ou menor quantidade pelo método utilizado. Além disso, concluiu-se que o silo contra corrente produziu milho menos susceptível a danos do que o milho secado em secador de fluxos cruzados em lotes. Esta mesma análise mostrou que, ao usar uma combinação de secagem em alta temperatura, o número de grãos danificados, com quebrados ou rachados, foi substancialmente menor que o resultante da secagem em silos contra corrente e em secadores em lotes de fluxos cruzados. No sistema silo-secador contra corrente, a frente de secagem permanece sempre próxima ao fundo perfurado do silo. À medida que ocorre a secagem, o produto seco, no fundo do silo-secador, é conduzido para o centro por um transportador helicoidal, que varre toda a seção transversal do silo. Uma segunda rosca retira o produto, conduzindo-o para a parte superior, ou então para um silo armazenador, passando a funcionar de forma contínua. Assim, a massa do produto tem sentido descendente, enquanto o ar é insuflado em sentido ascendente. A ativação do sistema de movimentação do produto é coordenada por um termostato colocado a aproximadamente 0,5 metros acima da chapa perfurada. A escolha da temperatura de acionamento do termostato é função da umidade final desejada. Nos silos secadores de fluxos contra corrente, o silo secador pode servir também como o silo moega quando trabalha de forma contínua. O silo secador pode funcionar como uma camada que varia de 0,5 a 6 metros de altura quando está cheio. No silo contra corrente, à medida que a massa de produto vai descendo, sua temperatura é aumentada, atingindo valores muito próximos aos da temperatura do ar de secagem. Para evitar danos ao produto, a temperatura de secagem não deve ultrapassar 70 graus Celsius. Como o produto sai quente do silo secador, o resfriamento é feito nos silos armazenadores, dotados de sistema de ventilação. Um sistema de secagem para milho e largamente utilizado nos Estados Unidos é o de seca-aeração. Apesar de muito pouco ainda, vem sendo utilizado para secar arroz e café no Brasil. Quando corretamente projetado, esse sistema pode aumentar em até 50% a capacidade de um secador e reduzir substancialmente o número de grãos trincados. Deve-se considerar que, no processo de resfriamento, o teor de umidade pode ser reduzido em até 2,5%, enquanto o aumento de 50% na capacidade do secador é acompanhada por 20 a 30% de economia de combustível. Esse sistema pode ser combinado com qualquer secador que libere o milho, sem passar pela câmara de resfriamento e com temperatura superior a 45 graus Celsius. Quando trabalhando acoplado em silos de aeração, o sistema mostrado na segunda figura realiza o processo de seca-aeração e, nesse caso, o ventilador de aeração só poderá ser ligado 6 horas depois de a primeira camada ter sido descarregada no silo armazenador. Quando um silo armazenador é dotado de sistema de aeração,
O silo têmpera, como mostrado na primeira figura, pode ser eliminado e o sistema é entendido como seca a aeração no silo. O tipo de armazenamento ideal para o milho é função da necessidade de armazenar a granel ou em espiga. Em cada caso, a tecnologia usada é função do volume a ser armazenado e do custo da tecnologia. Também, a forma de uso impõe o tipo de estrutura a ser utilizada. Apesar da crescente utilização do armazenamento a granel no Brasil, a armazenagem do milho em espiga é muito usada para a alimentação de bovinos. Nos Estados Unidos, para a alimentação do gado, eles preferem o milho em espiga e com teor de umidade um pouco elevado. Entendem que, dessa forma, aumenta a palatabilidade do alimento. No Brasil, os fazendeiros, quando armazenam em espiga, preferem na forma empalhada para a alimentação de bovinos. Comercialmente, o milho granel é armazenado em silos, em fazendas, cooperativas ou unidades do governo. Os silos podem ser metálicos, de alvenaria ou em concreto. Grandes unidades armazenadoras optam pelos silos graneleiros. Outra forma de armazenamento é em sacarias, os chamados armazéns convencionais, que, devido ao custo elevado da sacaria, vêm paulatinamente substituindo pela armazenagem a granel. Além dessas formas e devido à falta de unidades armazenadoras, muitos agricultores estão fazendo uso da armazenagem temporária, com os chamados silos-bolsa. A unidade armazenadora para recebimento de grãos a granel deve apresentar projetos adequados, estrutura e gerenciamento para atender as etapas de recepção, limpeza, secagem, armazenagem e expedição. Isso será visto um pouco mais adiante.